No coração do interior, onde o sol se deitava sobre os campos dourados e o som do vento se misturava ao mugido do gado, erguia-se a Fazenda Santa Clara, um império de terras, lavouras e tradições. Era o lar de Clara e Augusto, casal admirado por todos, símbolo de prosperidade e respeito. Clara era conhecida por sua firmeza e generosidade, uma mulher que, mesmo cercada por riqueza, mantinha os pés fincados na terra. Trabalhava lado a lado com os empregados, conhecia cada canto da fazenda e tratava todos com dignidade. Já Augusto, um homem de presença marcante, lidava com os negócios e as vendas, sempre trajado de terno impecável, mesmo sob o calor do sertão. Aos olhos da comunidade, eles formavam um casal perfeito. As festas anuais na fazenda eram as mais esperadas, com mesas fartas, música e risadas que ecoavam noite adentro. Mas dentro da casa grande, o silêncio havia se tornado constante. As conversas diminuíram, os olhares se perderam e as refeições, antes cheias de cumplicidade, viraram mera formalidade. Clara tentava ignorar a frieza crescente, atribuindo à rotina o que, no fundo, sabia ser algo mais profundo. Augusto, cansado do casamento, que já não lhe despertava a mesma chama, começou a se aproximar de Elisa, uma jovem viúva contratada recentemente para ajudar na contabilidade da fazenda. Elisa era bonita, mas o que mais chamava a atenção nela era a doçura no olhar e a maneira simples de se expressar. Diferente de Clara, que carregava o peso das responsabilidades e a postura firme de quem lidera, Elisa parecia leve, curiosa, e via em Augusto um homem admirável. O envolvimento começou com olhares sutis, pequenas conversas ao entardecer, trocas de confidências sobre o trabalho. Em pouco tempo, o que era apenas simpatia transformou-se em uma relação proibida. Augusto se sentia vivo novamente, tomado por uma paixão que o fazia esquecer, ainda que por instantes, da mulher que dormia ao seu lado há mais de 20 anos. Clara, mesmo sem provas, sentia no ar a mudança. Augusto passara a sair mais cedo, voltar mais tarde, e o perfume de outra mulher impregnava discretamente as camisas que ela lavava com as próprias mãos. Ela tentava afastar os pensamentos, mas a intuição feminina sussurrava o que o coração temia ouvir. À noite, deitada na cama grande e fria, olhava para o teto e se perguntava quando o amor deles havia começado a morrer. Numa tarde abafada de outubro, Clara decidiu visitar os galpões da fazenda sem avisar ninguém. Gostava de surpreender os funcionários e verificar o andamento das tarefas. Ao cruzar o pátio, ouviu risadas vindo do escritório anexo ao depósito. Reconheceu a voz de Augusto e, logo em seguida, o som doce de Elisa. Aproximou-se devagar e, pela janela semiaberta, viu o marido tocar o rosto da jovem com ternura. O tempo pareceu parar. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um nó apertou-lhe a garganta e, por um instante, tudo ao redor ficou em silêncio. Não gritou, não entrou, apenas se afastou com o coração estilhaçado. Caminhou até o estábulo e ali, entre o cheiro de feno e terra molhada, deixou as lágrimas caírem em silêncio. Era o tipo de dor que não fazia barulho, mas rasgava por dentro. Naquela noite, Augusto voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa, elogiou o jantar e perguntou sobre o andamento das colheitas. Clara, com os olhos frios e a voz controlada, respondeu tudo com calma. Ele não percebeu a diferença, não notou a distância no olhar dela, e foi justamente esse descuido que selou o início do fim. Os dias seguintes foram de aparente normalidade, mas Clara já não era a mesma. Passou a observar cada gesto, cada palavra. Viu como ele se arrumava melhor antes de sair, como carregava no bolso a mesma caneta que Elisa usava para assinar os relatórios. Tudo se encaixava, como peças de um quebra-cabeça cruel.
Certa manhã, ao entrar no escritório do marido para deixar alguns documentos, Clara encontrou uma folha esquecida sobre a mesa. Reconheceu de imediato a caligrafia feminina. Letras delicadas, com traços de emoção. Leu apenas uma frase antes que as mãos começassem a tremer. Eu te espero no mesmo lugar, onde o tempo parece parar quando você está comigo. Foi o golpe final. Clara sentou-se na poltrona, o papel amassado entre os dedos, e sentiu o peito arder. O mundo que ela havia construído com tanto esforço, as terras, o lar, o respeito, parecia ruir diante daquela única certeza. Havia sido traída. Mas mesmo em meio à dor, uma decisão começou a se formar dentro dela. Não seria a mulher que grita, nem a que se humilha. Seria a mulher que observa, que planeja, que transforma a dor em força. Enquanto o sol se punha atrás dos campos, Clara se levantou devagar, enxugou as lágrimas e olhou pela janela. Lá fora, os trabalhadores terminavam o dia e ela sabia que, a partir dali, nada seria igual. E, sem dizer uma só palavra, jurou a si mesma que, quando o momento chegasse, Augusto sentiria o peso silencioso da verdade. Clara ficou horas sentada à mesa, olhando para a carta amassada que carregava o perfume de Elisa. As palavras dançavam diante dos seus olhos e cada frase era uma punhalada. Você me faz sentir viva de novo. Lia e relia, tentando entender onde havia perdido o homem que um dia jurou amá-la. Mas entre a dor e o orgulho surgiu algo mais poderoso. A serenidade fria de quem decide não se deixar destruir. Guardou a carta numa gaveta, trancou o escritório e, quando Augusto entrou em casa, o recebeu com o mesmo sorriso calmo de sempre. Naquela noite, ao deitar, observou o marido dormir profundamente. O rosto dele, antes símbolo de segurança, agora parecia o de um estranho. Clara se virou de lado, encarando a escuridão do quarto, e compreendeu que o amor, quando traído, não morre de uma vez. Ele sangra devagar, até secar. E ela deixaria esse processo acontecer em silêncio. Nos dias seguintes, Clara manteve a rotina com precisão. Supervisionava os trabalhadores, cuidava da contabilidade, participava das reuniões da cooperativa e ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o vendaval que ela enfrentava por dentro. A cada risada de Augusto, a cada gesto ensaiado de carinho, ela apenas observava. Não queria confrontos, queria entender quem, de fato, ele havia se tornado. Augusto, por sua vez, vivia em tormento. Sentia-se culpado, mas também incapaz de encerrar o que tinha com Elisa. A jovem o fazia sentir jovem novamente, desejado, vivo. Nos encontros às escondidas, prometia um futuro que ele mesmo sabia ser impossível. Elisa, iludida, acreditava em cada palavra. Ele dizia que um dia deixaria Clara, que tudo seria diferente. Mas ao voltar para casa e ver a esposa comandando a fazenda com firmeza, sentia o peso da estabilidade que não queria perder. Foi num fim de tarde, entre planilhas e relatórios, que Elisa apareceu pálida, trêmula, segurando um papel nas mãos. Augusto, eu preciso te contar uma coisa, disse a voz embargada. Ele se levantou, apreensivo, e ela completou. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Augusto ficou imóvel, sem saber o que dizer. Em sua mente, o mundo desabava. A paixão que antes parecia libertadora agora se transformava em armadilha. Elisa chorava, mas também sorria. Via naquela notícia uma chance de consolidar o amor proibido. Ele, porém, só pensava em Clara. Nos dias seguintes, tentou esconder o desespero, mas Clara notou a mudança. Ele se tornou inquieto, distraído, impaciente. Passava longos períodos fora, voltava tarde, evitava o olhar dela. A intuição feminina, que já a havia alertado uma vez, voltou com força. Algo pior estava prestes a acontecer. Certa manhã, enquanto revisava documentos na sala, Clara encontrou entre os papéis do marido um recibo médico com o nome de Elisa.
A data recente e o carimbo de uma clínica de maternidade foram suficientes. O sangue lhe gelou nas veias. Sentou-se, respirou fundo e entendeu tudo. A traição havia se transformado em algo que jamais poderia ser apagado. Uma criança. Por um momento, sentiu o impulso de destruí-lo, de ir até ele e dizer tudo o que estava entalado. Mas logo conteve o ímpeto. Em vez disso, fechou os olhos e deixou o silêncio tomar conta. Não haveria gritos nem escândalos. Ela não se rebaixaria a isso. Sabia que o destino cobra com paciência e ela esperaria o momento certo. Naquela noite, serviu o jantar com a calma habitual. Augusto evitava o olhar dela, fingia estar cansado, enquanto Clara cortava o pão e falava sobre as plantações com a serenidade de quem dominava cada detalhe. No fundo, ele sentia algo diferente nela, uma espécie de força silenciosa e inquietante. Quando tentou tocá-la, ela apenas se afastou sutilmente e continuou a refeição. Depois que ele dormiu, Clara voltou ao escritório, acendeu o abajur e abriu novamente a gaveta onde guardara a primeira carta. Leu-a mais uma vez, agora com o coração anestesiado. Percebeu que, em meio à dor, havia algo libertador em conhecer a verdade. Não precisava mais imaginar, duvidar ou esperar. Agora sabia quem ele era e o que Elisa representava. No dia seguinte, antes do nascer do sol, Clara saiu de casa e foi até os campos. O orvalho brilhava sobre o pasto e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Olhou para tudo o que havia construído, as terras, as plantações, as casas dos trabalhadores, e sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. A fazenda era o fruto de anos de dedicação e amor. E agora, tudo isso seria manchado pela deslealdade de um homem que nunca soube o valor do que tinha. Augusto, cada vez mais pressionado, começou a prometer a Elisa que resolveria tudo. Dizia que contaria a verdade, que deixaria Clara, mas o medo o paralisava. Elisa, decepcionada, passou a chorar sozinha, com a mão sobre o ventre que carregava a criança. Já Clara, firme e silenciosa, preparava-se para o que viria. O tempo passou e o segredo começou a pesar sobre todos. As conversas entre Clara e Augusto tornaram-se curtas e distantes. Ela o olhava com uma calma que o desarmava. Ele, sem coragem de confessar, se afundava em mentiras cada vez mais frágeis, até que certa manhã, ao cruzar o olhar com Clara durante o café, ele percebeu algo estranho. Ela sabia, e por algum motivo não o odiava, o que era ainda mais assustador. Enquanto ele tentava decifrar aquele silêncio, Clara já havia tomado sua decisão. Não destruiria a vida dele, mas também não permitiria que aquela criança, inocente e alheia ao pecado dos pais, fosse deixada à própria sorte. Guardaria o segredo, esperaria o tempo certo. E quando a verdade viesse à tona, o mundo inteiro veria que a força de uma mulher traída não está na vingança, mas na forma como ela escolhe seguir em frente. A noite em que Lívia nasceu foi de chuva forte e trovões que pareciam rasgar o céu. Elisa entrou em trabalho de parto em uma pequena casa na cidade vizinha, longe dos olhos curiosos dos empregados da fazenda. Augusto estava lá, nervoso, andando de um lado para o outro, como se o próprio peso da culpa o impedisse de respirar. Quando o choro da criança ecoou pela casa, ele sentiu algo diferente, um misto de alegria e desespero. Era sua filha, fruto de um amor proibido, de uma escolha covarde. Elisa, exausta e pálida, segurava o bebê com ternura. "Ela vai se chamar Lívia", disse, com um sorriso fraco. Augusto apenas assentiu, sem coragem de prometer o que ela esperava. Sabia que não poderia trazê-las para a fazenda, que Clara jamais o perdoaria. Pensou em sustentar mãe e filha em segredo, mas as mentiras, como ervas daninhas, já haviam crescido demais. Por semanas, Augusto tentou manter tudo escondido. Dizia a Clara que viajava a negócios, que cuidava de novas negociações. Mas as notícias no interior correm mais rápido que o vento.
Um dos trabalhadores, que vira Augusto entrando na casa de Elisa, comentou com outro, e logo toda a região sabia. O fazendeiro milionário tinha uma filha fora do casamento. Os cochichos começaram no mercado, na igreja, nas festas locais. As mulheres desviavam o olhar quando Clara passava. Os homens, com ar de piedade, murmuravam palavras que ela fingia não ouvir. Mas o silêncio dela, firme e altivo, era mais poderoso que qualquer rumor. Até que um dia, um empregado novo, sem saber da presença de Clara no estábulo, comentou alto com outro. Dizem que a menina é a cara do patrão. A enxada caiu das mãos dela. O sangue ferveu e por um instante pensou em expulsar todos, gritar, acabar com tudo, mas respirou fundo, se recompôs e continuou o trabalho. Havia aprendido que o domínio sobre si mesma era a maior arma que possuía. Naquela noite, quando Augusto voltou, ela o esperava na varanda. "Já sei de tudo", disse, sem elevar a voz. Ele tentou falar, mas ela levantou a mão e o interrompeu. "Não quero explicações, só quero saber o que pretende fazer com a criança." Ele gaguejou, perdido entre a vergonha e o medo. "Vou cuidar dela. Elisa está muito fraca. Eu posso sustentar as duas." Clara o encarou com um olhar que misturava dor e dignidade. "Não, você não vai esconder a menina. Nenhuma criança merece nascer carregando a culpa dos adultos." 2 dias depois, Clara mandou um de seus homens buscar a bebê e trazê-la à fazenda. Quando Lívia chegou, envolta num cobertor simples, Clara a recebeu nos braços com um gesto que silenciou todos ao redor. O olhar da pequena era sereno, e por um instante, Clara sentiu algo que não esperava: ternura. A notícia se espalhou mais rápido do que antes. As pessoas ficaram chocadas. Diziam que ela havia enlouquecido, que criar o fruto da traição era humilhação demais. Mas Clara, impenetrável, respondia apenas: "A culpa não é dela." E com isso, calava até os mais ousados. Elisa, fraca após o parto, tentou protestar, mas Clara foi até ela pessoalmente. Entrou na casa simples, sem arrogância, e disse apenas: "Eu vou cuidar dela. Prometo que nunca faltará amor." Elisa chorou em silêncio. Sabia que jamais poderia dar à filha o que Clara oferecia: estabilidade, segurança e respeito. Aceitou o destino com o coração apertado. A presença da criança na casa grande transformou tudo. Clara mandou preparar um quarto para ela, decorado com simplicidade e afeto. Passava horas observando a menina dormir e, aos poucos, aquele pequeno ser começou a preencher o vazio que a traição deixara. Não havia perdão em seu gesto, apenas compaixão. Augusto, tomado pela culpa, tentava se aproximar de Clara, mas ela já não reagia como antes. Era cortês, mas distante. Dormiam em quartos separados e os jantares, antes longos e cheios de conversas, agora eram silenciosos. Ele percebia o abismo que havia cavado entre eles, mas não sabia como cruzá-lo. Aos olhos de todos, Clara continuava firme, liderando a fazenda com ainda mais determinação. Assumia decisões, assinava contratos, orientava colheitas. Augusto, cada vez mais apagado, passou a ser uma sombra dentro da própria casa. A mulher que ele havia traído agora brilhava mais do que nunca, não pela riqueza, mas pela grandeza moral que o envergonhava. Os empregados a admiravam, mesmo sem compreender completamente sua escolha. As mulheres da vila começaram a vê-la com respeito, embora ainda comentassem pelas costas. Havia quem dissesse que ela era uma santa. Outros, que era tola por criar a filha da amante do marido. Clara não se importava. Havia encontrado um propósito maior. O tempo passou e Lívia cresceu cercada de amor. Clara cuidava dela com a dedicação de uma mãe verdadeira. Era a primeira a acordar quando a menina chorava. A última a dormir depois de contar histórias à beira da cama. Chamava-a de "minha pequena luz", nome que, sem perceber, refletia exatamente o que a criança havia se tornado em sua vida.
Augusto assistia a tudo com os olhos marejados, sentindo o peso da culpa aumentar a cada dia. Tentava se redimir, ajudar, participar, mas Clara já não precisava dele para nada. Ela havia se tornado o pilar de toda a fazenda, da casa e até da comunidade. E em silêncio, ele percebeu que perdera não apenas o amor de sua esposa, mas também o direito de ser visto com respeito. Enquanto Clara, serena e firme, guiava a fazenda rumo a uma nova era, Augusto era apenas um homem quebrado, condenado a assistir dia após dia à força e à nobreza da mulher que ele mesmo havia traído. Os anos correram como o vento sobre o milharal, e a pequena Lívia, que um dia chegara à fazenda envolta em incertezas, transformou-se em uma jovem doce e curiosa. Clara a criava com o mesmo amor que teria por uma filha nascida de seu ventre. Ensinava-lhe sobre as plantações, os animais, o valor do trabalho e, acima de tudo, a importância da honestidade. A menina cresceu, acreditando que Clara era sua mãe, e a chamava assim sem hesitar, com aquele carinho puro que só as crianças conseguem expressar. Havia entre as duas uma ligação inexplicável, feita de gestos simples e silêncios compreensivos. Clara encontrava em Lívia a paz que tanto buscara depois da tempestade. O sorriso da menina era a lembrança viva de que o amor, quando é verdadeiro, pode florescer até mesmo sobre o solo da dor. Ainda assim, Clara sabia que parte daquele amor vinha cercada de sombras, o segredo que guardava com tanto cuidado e que pesava sobre sua alma como uma pedra. Elisa desaparecera pouco depois do parto. Ninguém soube dizer para onde foi. Alguns diziam que voltou para a cidade natal. Outros afirmavam tê-la visto embarcando para longe, em busca de uma nova vida. O que restou dela foi apenas uma carta, deixada com uma vizinha e entregue a Clara semanas depois. No papel, com a caligrafia trêmula, Elisa pedia perdão. Dizia que não tinha forças para permanecer por perto, que sua presença só traria confusão e dor. E agradecia por Clara ter acolhido a filha que ela não poderia criar. Clara leu aquela carta uma única vez, à luz de um lampião, enquanto Lívia dormia em seu colo. Depois a dobrou cuidadosamente e a guardou em uma caixa de madeira, junto com a primeira carta de amor que havia descoberto entre Elisa e Augusto. 2 cartas, 2 pedaços de um passado que ela jamais mostraria à menina. Guardaria o segredo até o fim, porque acreditava que a verdade, em certos casos, não liberta, apenas destrói. Augusto, por sua vez, envelhecia em silêncio. O vigor de outros tempos se esvaiu, e com ele a vaidade e o orgulho. Passava os dias sentado na varanda, observando a fazenda florescer sob o comando firme da esposa. Clara havia se tornado o coração pulsante de tudo. Cuidava dos negócios, dos funcionários, das colheitas e das contas. Onde antes havia dependência, agora havia liderança. E o que antes era apenas uma mulher ferida, agora se erguia como símbolo de força. Os moradores da região passaram a admirá-la profundamente. Diziam que Clara tinha mão de ferro e coração de mãe. Sob sua direção, a fazenda prosperou como nunca. Introduziu novas técnicas de cultivo, investiu em moradias melhores para os trabalhadores e garantiu educação para os filhos deles. Nenhuma decisão era tomada sem que ela pensasse nas pessoas ao redor. Sua justiça e compaixão a tornaram uma referência. Uma mulher que comandava com sabedoria o que muitos homens não conseguiram manter em pé. Mas dentro de si, Clara carregava um silêncio que ninguém via. Às vezes, nas noites mais tranquilas, quando a lua refletia sobre o lago, ela sentava-se sozinha na varanda, segurando uma xícara de chá e observando o brilho distante das estrelas. Perguntava-se como estaria Elisa, se ainda vivia, se pensava na filha. Também se questionava sobre o perdão, se realmente havia perdoado Augusto ou se apenas aprendera a conviver com a ferida aberta. Augusto tentava se aproximar,
mas o tempo já havia congelado qualquer possibilidade de reconciliação. Clara o tratava com respeito, mas sem afeto. Ele, por sua vez, a olhava com admiração e arrependimento. Sabia que, por mais que vivesse 100 anos, jamais seria digno daquela mulher novamente. Às vezes, observava-a ao longe, dando ordens aos empregados ou guiando Lívia pelo campo, e via nela algo quase sagrado: a capacidade de transformar a dor em propósito. Lívia cresceu cercada de amor e admiração pela mulher que chamava de mãe. Gostava de ajudá-la nas tarefas, acompanhava as visitas à vila e sonhava um dia em administrar a fazenda com a mesma força e sabedoria. Tinha curiosidade sobre o pai, que via como um homem distante e triste, e não entendia por que ele evitava o contato. Clara sempre respondia com doçura: "Seu pai é um homem cansado, minha filha. A vida ensinou a ele de forma dura." Os dias se repetiam tranquilos, marcados pelo ritmo do campo, até que uma tarde, durante uma reunião da cooperativa, Clara foi homenageada por sua liderança exemplar. Recebeu aplausos e discursos emocionados, mas, ao retornar para casa, sentiu um vazio estranho. A fazenda prosperava, o respeito era unânime, a filha crescia feliz, e ainda assim faltava algo. Era como se parte de sua alma tivesse ficado presa no passado, onde o amor se partiu em silêncio. Certa noite, ao ver Lívia dormindo, Clara sussurrou baixinho: "Você é minha melhor escolha, minha menina. Mesmo que tenha vindo do erro, foi através de você que encontrei redenção." As lágrimas desceram sem que ela tentasse contê-las. Augusto, da porta entreaberta, ouviu aquelas palavras. Ficou imóvel, com o coração pesado. Sabia que nada que dissesse ou fizesse apagaria o que havia destruído. E então compreendeu pela primeira vez que o verdadeiro castigo não vinha do desprezo, mas do perdão. O tempo seguiria, levando rugas à pele e maturidade ao olhar. Mas a ferida dentro de Clara, aquela deixada pela traição, jamais cicatrizaria por completo. Ainda assim, ela escolheria todos os dias o caminho da dignidade, porque para ela, ser forte não era não sentir dor, era continuar caminhando mesmo ferida. Lívia completou 17 anos em uma manhã clara de outono. O sol entrava pelas janelas da casa grande e iluminava o bolo simples que Clara havia preparado com as próprias mãos, como fazia todos os anos. Os empregados cantaram parabéns. Augusto sorriu de leve e por um instante tudo pareceu em paz. Mas havia algo diferente no olhar da jovem. Uma curiosidade crescente, uma inquietação silenciosa que nem mesmo o carinho da mãe conseguia apaziguar. Nos últimos meses, Lívia havia começado a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Certos olhares trocados entre os mais antigos da fazenda, frases interrompidas quando ela se aproximava, o desconforto nos jantares quando fazia perguntas sobre os primeiros anos de sua vida. Era como se houvesse um segredo pairando sobre todos, um silêncio pesado que só se tornava mais evidente quanto mais ela tentava ignorá-lo. Certa tarde, ao ajudar na limpeza do antigo escritório de Augusto, Lívia encontrou uma fotografia antiga dentro de uma gaveta esquecida. Nela, Clara estava mais jovem e, ao seu lado, um bebê nos braços. Ela mesma, ainda recém-nascida. Mas o que chamou sua atenção foi o olhar de Augusto. Havia nele algo de distante, culpado, como se a felicidade daquele registro fosse forçada. Quando mostrou a foto à mãe, Clara sorriu, mas seu sorriso não chegou aos olhos. "Você era tão pequena", disse apenas, mudando de assunto. Lívia percebeu o desconforto e, pela primeira vez, sentiu que havia algo errado. Os rumores começaram a chegar aos seus ouvidos por meio dos empregados mais novos, que, sem saber da sensibilidade do tema, comentavam o passado da fazenda como quem fala de uma velha história do vilarejo. Falavam sobre a moça que desapareceu depois do parto, sobre a filha que a patroa criou como se fosse dela.
Palavras soltas, sem nomes, mas que queimavam no coração de Lívia como brasas. Ela começou a observar Clara com um misto de amor e desconfiança. Tudo o que antes parecia sólido, a segurança, o afeto, a admiração, começava a se embaralhar. Queria perguntar, exigir a verdade, mas o medo de ferir a mãe a impedia. Enquanto isso, Augusto definhava em silêncio. A doença o consumia lentamente e ele passava os dias deitado assistindo à vida pela janela do quarto. Sabia que seu tempo estava acabando e que o segredo guardado por tantos anos não poderia morrer com ele. Em uma de suas poucas conversas com Clara, segurou-lhe a mão com força e sussurrou: "Conte a ela, antes que seja tarde demais. Ela merece saber quem é." Clara se levantou bruscamente, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Você acha que seria mais fácil para ela carregar essa dor?" perguntou com a voz embargada. "Não, Augusto. Já bastou o que essa história fez conosco. Não vou destruir a vida dela com verdades que só servem para reabrir feridas." Ele tossiu, cansado, e murmurou: "O silêncio também destrói, Clara. Só demora mais." Naquela noite, Clara ficou em pé diante da janela do quarto, olhando para o campo iluminado pela lua. Sentia o peso das palavras dele ecoando em sua mente. Sabia que, cedo ou tarde, Lívia descobriria tudo. O passado sempre encontra um jeito de emergir. Mas como contar? Como olhar nos olhos da filha e dizer que tudo o que ela acreditava era uma meia-verdade? A tensão se instalou na fazenda de forma quase palpável. Os empregados falavam menos, evitavam olhares diretos, como se todos pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Até os animais pareciam inquietos. Os cavalos relinchavam mais, os cães latiam sem motivo. O ar, antes leve, parecia pesado. Lívia, em meio a essa atmosfera silenciosa, mergulhava em suas próprias perguntas. Passava horas olhando o retrato da mãe, pendurado na sala principal, tentando encontrar respostas naquele rosto sereno. Às vezes, ia até o lago, o mesmo onde Clara costumava refletir sozinha, e ficava observando o reflexo da água, imaginando de onde viera, quem realmente era. Numa tarde chuvosa, foi até o quarto do pai. Augusto, pálido e fraco, abriu um sorriso cansado ao vê-la. "Papai, por que as pessoas cochicham quando falo da mamãe?" perguntou com inocência e dor misturadas. Ele fechou os olhos e lágrimas silenciosas escaparam. "Porque há verdades difíceis demais para se dizer, minha filha." Ela ficou em silêncio, sem entender. Tocou-lhe o rosto e sentiu a pele fria. "Eu só quero saber quem sou." Augusto tentou responder, mas a tosse o impediu. Olhou para a porta, como se esperasse que Clara aparecesse e completasse o que ele não podia dizer. Mas Clara, do outro lado do corredor, ouvia tudo e chorava baixinho. Nos dias seguintes, a convivência entre mãe e filha tornou-se delicada. Clara tentava manter a rotina, mas cada gesto simples, pentear o cabelo de Lívia, preparar o café da manhã, olhar em seus olhos, parecia agora carregado de um significado que a sufocava. A verdade estava ali, entre as duas, invisível, respirando dentro da casa. O clima na fazenda ficou denso, quase sagrado. Até os trabalhadores perceberam a mudança. Ninguém se atrevia a falar alto, como se todos esperassem um momento inevitável em que o passado finalmente deixaria de ser segredo. Clara começou a ter insônia. Passava madrugadas caminhando pela varanda, com um xale nos ombros, olhando para as estrelas. Sabia que o tempo de esconder estava acabando, e dentro de si temia que, ao revelar a verdade, perdesse não apenas a confiança da filha, mas também o único amor verdadeiro que lhe restava. Quando o sol nascia e a fazenda despertava, Clara já estava ali, de pé, com o olhar cansado e distante. O vento trazia o cheiro da terra e o som das cigarras, mas o que ela sentia era apenas o silêncio.
Aquele mesmo silêncio que antecede uma grande revelação, o tipo de silêncio que parece anunciar o fim de uma era. A tempestade começou como um murmúrio distante, um trovão isolado que se misturava ao som do vento entre as árvores. Mas logo a chuva veio pesada, intensa, varrendo os campos da fazenda com uma fúria que parecia refletir o que estava prestes a acontecer dentro daquela casa. Clara caminhava pelos corredores escuros, tentando acalmar a inquietação que a consumia há dias. Lívia estava estranha, silenciosa, distante. Algo nela havia mudado. Enquanto isso, a jovem, movida por uma mistura de curiosidade e desconfiança, vasculhava o antigo escritório do pai. Queria entender o que tanto lhe escondiam. Queria encontrar algo, qualquer coisa, que preenchesse o vazio das respostas não ditas. O barulho da chuva contra as janelas parecia incentivá-la, como se a própria natureza conspirasse para revelar o que o tempo tentara enterrar. No fundo de uma estante, atrás de alguns livros antigos, Lívia encontrou uma pequena chave enferrujada. Lembrou-se do cofre escondido no escritório, aquele que sempre estivera trancado e sobre o qual Clara dizia: "São apenas papéis da fazenda, nada importante." O coração da menina acelerou. Ela se ajoelhou diante do móvel, encaixou a chave e ouviu o clique metálico que mudou o rumo de sua vida. Dentro havia papéis antigos, documentos, um relógio de bolso e uma carta amarelada. O papel, gasto pelo tempo, trazia uma caligrafia delicada e trêmula. No canto, um nome: Elisa. Lívia começou a ler. As primeiras linhas eram suaves, quase maternas. "Se um dia esta carta for lida por Clara, quero que ela saiba que fiz o que achei ser o melhor. Não pude ficar, não por falta de amor, mas porque minha presença seria uma sombra para a menina. Peço que a crie com o mesmo amor que dedicaria a uma filha sua. Diga a ela que, se algum dia quiser me encontrar, estarei onde o destino permitir." A menina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras dançavam diante de seus olhos, misturadas com as lágrimas que insistiam em cair. Cada frase era uma punhalada. A menina: "Minha presença seria uma sombra. Cria como filha." Atordoada, desceu as escadas com a carta nas mãos. Clara, que havia ouvido o som da tranca do cofre, foi ao encontro dela. Quando viu o papel molhado pelas lágrimas de Lívia, seu rosto empalideceu. "Onde você encontrou isso?" perguntou a voz falhando. Lívia, trêmula, respondeu entre soluços: "No cofre. No seu cofre, mãe. Ou devo dizer, Clara." A palavra mãe saiu carregada de dor e ironia. Clara deu um passo à frente, mas Lívia recuou. "Você mentiu para mim a vida toda", gritou a jovem. "Todos esses anos, me dizendo que eu era sua filha, me olhando nos olhos e jurando amor, quando, na verdade, sou o resultado da traição do meu pai." Clara tentou se aproximar desesperada. "Eu te amei desde o primeiro dia, Lívia. Eu te criei, te alimentei, te ensinei tudo o que sei. Você é minha filha, mesmo que o sangue diga outra coisa." Mas Lívia balançava a cabeça, incapaz de ouvir. "Você devia ter me contado, me dado o direito de saber quem eu sou", gritou, a voz se quebrando. "Agora tudo parece uma mentira." A chuva castigava as janelas, o trovão fazia o chão tremer. Augusto, no quarto, ouviu os gritos e tentou se levantar, mas o corpo fraco o impediu. Chamou por Clara em vão. O confronto se intensificou. Clara chorava, tentando explicar que o silêncio não nascera da mentira, mas do amor. "Eu quis te proteger da dor, da rejeição, da vergonha. Sua mãe, ela te amava, mas não pôde ficar. Eu fiz o que achei certo." Lívia, com os olhos marejados, respondeu: "Você achou certo viver a minha vida no meu lugar, escolher o que eu podia ou não saber?" Um raio cortou o céu, iluminando o rosto de Clara por um instante. Era um rosto cansado, envelhecido não pelos anos, mas pelo peso da culpa. "Eu nunca quis te ferir, minha filha, mas a palavra filha soou vazia.
Lívia deu as costas, correu para o quarto e começou a jogar roupas em uma mochila. Clara tentou impedi-la, mas ela saiu porta fora sob a tempestade. A chuva encharcava o vestido, o vento quase a derrubava, mas Lívia continuou a correr sem olhar para trás. O portão da fazenda se abriu com um rangido e ela desapareceu pela estrada lamacenta em direção à cidade. Dentro da casa, Clara caiu de joelhos. O som da porta batendo ecoou como uma sentença. O chão parecia girar e o ar se tornava mais pesado a cada segundo. Augusto, ao saber da fuga, chamou por ela com o pouco de voz que lhe restava. Quando Clara entrou no quarto, ele já sabia. Ela descobriu. Não foi? Perguntou ofegante. Clara assentiu, com o rosto banhado em lágrimas. Então acabou. Tudo o que tentamos proteger se perdeu. Ele segurou sua mão com fraqueza. Não acabou. Ainda há tempo. Traga ela de volta. Eu preciso vê-la. Uma última vez. Clara ficou em silêncio, engolindo o choro. Lá fora, o som da tempestade parecia se transformar em um lamento. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e vestiu o casaco. Eu vou atrás dela. Augusto tentou falar algo, mas a tosse o impediu. Ela o beijou na testa e saiu, levando apenas a lanterna e o coração em pedaços. A estrada estava escura, enlameada, e a chuva continuava caindo como se o céu inteiro chorasse junto com ela. Cada passo era pesado, cada relâmpago revelava por um instante a silhueta da mulher determinada a não perder, pela segunda vez, a filha que o destino lhe dera. Enquanto Clara avançava sob a tormenta, o eco dos gritos de Lívia ainda vibrava em sua mente. Sabia que nada seria como antes, e que antes do amanhecer, o amor e o arrependimento iriam se confrontar mais uma vez. A chuva havia cessado quando o amanhecer começou a colorir o horizonte em tons de cinza e ouro. As ruas da pequena cidade ainda estavam molhadas, refletindo os primeiros raios de sol que tentavam romper as nuvens pesadas da madrugada anterior. Lívia caminhava sem rumo, com a mochila encharcada nas costas e os olhos inchados de tanto chorar. Cada passo era movido por uma mistura de raiva e confusão. A verdade que tanto buscara agora pesava mais do que o silêncio que odiava. Sem saber exatamente por quê, seguiu para o bairro antigo, onde o tempo parecia ter parado. As fachadas descascadas e o cheiro de café vindo das padarias abertas cedo lhe davam uma sensação agridoce de realidade. Foi ali, em uma esquina esquecida, que entrou em um pequeno armazém para se abrigar. Um senhor idoso, de olhar bondoso, perguntou se estava tudo bem. Lívia hesitou antes de responder. Estou procurando alguém, uma mulher chamada Elisa. O homem ergueu as sobrancelhas, surpreso. Elisa! Faz tempo que não ouço esse nome. Ela viveu aqui por uns anos, depois... Sumiu. Lívia se aproximou, ansiosa. O senhor a conheceu? Conheci. Trabalhava na lavanderia da dona Joana, ali na rua de trás. Era moça boa, mas sofrida. Dizia que havia deixado uma filha no interior, por amor e por covardia ao mesmo tempo. Nunca falava muito, mas toda vez que alguém comentava sobre crianças, ela se calava e chorava baixinho. Aquelas palavras atravessaram o coração de Lívia. Era a confirmação que faltava. Elisa havia amado, mas também carregado o fardo da culpa até o fim. O velho continuou. Ouvi dizer que, antes de desaparecer, ela deixou uma carta para uma mulher rica, dona de uma fazenda grande. Disse que, se um dia morresse, queria que sua filha soubesse que nunca foi esquecida. Lívia sentou-se num banco sem forças. O chão parecia distante, o ar rarefeito. Pela primeira vez, sentiu compaixão por aquela mulher que nunca conhecera. Já não havia raiva, apenas um vazio que pedia compreensão. Enquanto isso, na fazenda, Clara montava o cavalo com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Havia passado a noite inteira procurando pistas, perguntando a todos pela cidade mais próxima. Carregava no peito o medo de nunca mais ver Lívia.
Quando finalmente soube que a filha havia sido vista pegando carona rumo à cidade vizinha, partiu sem hesitar. Horas depois, Clara a encontrou. Estava sentada na frente de uma pequena pensão, o corpo curvado e o olhar perdido. A mulher desceu do cavalo e se aproximou devagar, sem dizer nada. Lívia a viu, mas não se moveu. Por alguns segundos, o silêncio entre elas foi absoluto. Nenhuma palavra seria suficiente para traduzir o que sentiam. Então, Clara deu o passo que faltava e a abraçou. Um abraço firme, de desespero e perdão, de amor e arrependimento. Lívia tentou resistir, mas o corpo cedeu. Chorou nos ombros da mulher que a criara, enquanto o coração tentava entender o paradoxo. Aquela que a enganara era também quem mais a amara. Você sabia o que ia acontecer quando me contou a verdade? Sussurrou ela, entre soluços. Clara respondeu com voz embargada. Não contei porque sabia que ia te perder, mas mesmo assim eu te amo, desde o primeiro dia. Lívia se afastou um pouco, olhando nos olhos dela. Eu só queria saber por quê. Porque o amor, às vezes, dói mais quando é verdadeiro, respondeu Clara, com lágrimas caindo livremente. As duas ficaram ali, abraçadas, sob o sol que começava a abrir caminho entre as nuvens. O tempo parecia suspenso, como se o universo lhes concedesse um instante de paz depois de tanto caos. De volta à pensão, Clara pediu um quarto e as duas passaram o dia juntas. Lívia quis saber mais sobre Elisa, e Clara contou o que sabia, que a jovem havia partido depois do parto, deixando a carta e uma ferida que nunca cicatrizara. Contou também que tentou encontrá-la anos depois, mas sem sucesso. Ao entardecer, o dono da pensão, uma mulher idosa chamada Odete, reconheceu o nome. Elisa? Disse, pensativa. Ela morou aqui por um tempo. Ficava no quarto dos fundos, o mais simples. Nunca reclamava de nada. Vivia escrevendo cartas que ninguém recebia. Um dia, sumiu sem avisar. Só deixou um bilhete dizendo que iria onde o vento levasse. Lívia foi até o quarto mencionado. A cama de madeira ainda estava lá, coberta por um lençol gasto. Sentou-se e passou a mão sobre o tecido, imaginando os dias que sua mãe biológica passara ali. Sentiu uma pontada de tristeza e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de proximidade. Clara observava em silêncio, sem querer interromper o momento. No fundo, sabia que aquele encontro com o passado era necessário. Só depois dele poderiam, enfim, seguir em frente. Quando o sol se pôs, decidiram voltar para casa. Nenhuma das duas falou durante o caminho. O barulho dos cascos do cavalo e o vento entre as árvores bastavam. Às vezes, Lívia olhava para o horizonte e, embora o coração ainda doesse, havia algo novo em seu olhar. Uma serenidade que nascia da compreensão. Chegaram à fazenda quando as estrelas já tomavam o céu. Augusto ainda estava vivo, mas fraco. Dormia, respirando com dificuldade. Clara ajudou Lívia a descer do cavalo e a levou até o quarto. Ali, diante do homem que a colocara no mundo e da mulher que a ensinara o que era amor, Lívia entendeu que sua história não era feita apenas de dor. Era feita de escolhas, de perdão. Clara, cansada, segurou a mão da filha. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso te prometer uma coisa. Nunca mais haverá segredos entre nós. Lívia assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosas. Olhou para o rosto envelhecido da mulher e percebeu que, apesar de tudo, ali estava sua mãe. Não por obrigação, mas por decisão. Uma decisão movida por um amor que o sangue jamais explicaria. A fazenda, adormecida, parecia respirar junto delas. O passado ainda doía, mas pela primeira vez em muitos anos havia esperança. Clara compreendia agora. O passado não se apaga, mas pode ser transformado. E naquela noite calma, depois da tempestade, mãe e filha escolheram recomeçar. Os dias seguintes ao retorno foram silenciosos, como se a fazenda inteira estivesse de luto antecipado.
O vento soprava mais lento, as vozes dos empregados eram baixas, e até os animais pareciam se mover com cautela, respeitando um tipo de tristeza que pairava sobre o lugar. Augusto permanecia no quarto, cada vez mais fraco, com o olhar perdido entre a janela e o vazio. O corpo não respondia como antes, e o tempo se tornara um fio curto prestes a se romper. Clara passava as manhãs ao lado dele, sem rancor, mas também sem apego. Observava o homem que um dia amara profundamente e que agora não era mais do que uma lembrança de si mesmo. A traição, a distância, o silêncio, tudo isso já havia sido digerido há muito tempo. O que restava agora era apenas compaixão. Lívia, por sua vez, evitava o quarto. Ainda tentava compreender os sentimentos contraditórios que a dominavam. Augusto era seu pai biológico, mas quase um estranho. Tinha a sensação de que precisava perdoá-lo, embora não soubesse exatamente por quê. Uma tarde, Clara a chamou. "Ele quer te ver", disse com voz calma, mas firme. "Está esperando por você." Lívia hesitou. O coração acelerou. Subiu as escadas devagar, o som dos passos ecoando como se marcassem o tempo. Ao entrar no quarto, viu Augusto deitado, pálido, os olhos fundos e o rosto sereno. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso cansado, cheio de arrependimento e ternura. "Você cresceu tanto", murmurou. "Tem o mesmo olhar da sua mãe, mas a força é da Clara." Lívia se aproximou, sentando-se à beira da cama. Não sabia o que dizer. Ele estendeu a mão trêmula e tocou a dela. "Perdoa o velho tolo que fui. Fiz escolhas erradas. Feri quem mais me amava. Você não devia ter nascido da culpa, mas do amor. E, de certa forma, nasceu." As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto da jovem. "Eu não sei se consigo perdoar, pai. Ainda dói." Augusto assentiu com dificuldade. "O perdão não é esquecer, é libertar o coração. Você não deve carregar a vergonha que é minha." Clara, que observava de longe, entrou e se aproximou da cama. Augusto olhou para ela com uma expressão de quem finalmente encontrava paz. "Eu não merecia o que você fez por mim", sussurrou. "Cuidar da filha da minha traição. Isso nenhum homem seria digno de receber." Ela respirou fundo e respondeu com calma. "Eu não fiz por você, Augusto. Fiz por ela e também por mim. O amor não precisa ser justo para ser verdadeiro." Ele sorriu, fraco, e fechou os olhos por um instante. O quarto ficou em silêncio, interrompido apenas pelo som da chuva leve batendo na janela. Uma chuva mansa, diferente da tempestade que marcara a noite da revelação. "Eu só queria partir em paz", murmurou ele. "Saber que vocês vão seguir, que a fazenda vai continuar viva." Clara segurou sua mão e respondeu: "Vai continuar." E desta vez, guiada por quem aprendeu com os erros do passado. Augusto pareceu se acalmar. O olhar se perdeu no teto e um suspiro longo escapou de seus lábios. "Obrigado." Foi a última palavra que disse antes de o corpo relaxar completamente. Clara permaneceu ali, imóvel, segurando-lhe a mão até que o calor se dissipasse. Não chorou de imediato. Sentiu, antes de tudo, uma estranha leveza, como se, com aquela partida, uma parte antiga de sua própria dor também tivesse morrido. Quando saiu do quarto, o céu já clareava. Lívia esperava no corredor, os olhos marejados. Clara apenas a abraçou, e as duas ficaram assim por longos minutos, em silêncio, permitindo que o luto fosse partilhado sem palavras. Nos dias que se seguiram, a fazenda mergulhou em um luto sereno. Nenhum pranto desesperado, nenhuma lamúria. Apenas respeito e quietude. Os trabalhadores vestiram preto. As atividades foram suspensas, e o sino da capela tocou 3 vezes, anunciando a partida do patriarca. O enterro aconteceu no alto do morro, onde o vento era constante e a vista alcançava todo o vale. Clara escolheu o local. "Ele amava esse lugar", disse apenas. Lívia ficou ao lado dela, segurando sua mão.
Enquanto o caixão era baixado à terra, sentiu algo mudar dentro de si. Não era tristeza pura, mas uma sensação de encerramento, de que o passado finalmente havia encontrado seu ponto final. Quando todos se dispersaram, mãe e filha permaneceram ali. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e dourado. Clara, com o olhar fixo no horizonte, disse em voz baixa: A morte não leva só as pessoas, Lívia. Leva também o peso que a gente carregava sem perceber. Lívia a olhou com admiração. Clara parecia mais leve, quase rejuvenescida pela aceitação. Você o perdoou mesmo depois de tudo? Perguntou a jovem. Perdoar não é esquecer o que fizeram com a gente. É escolher não deixar que isso nos defina. Lívia guardou aquelas palavras no coração. Ao voltarem para casa, notou que a fazenda parecia diferente, como se respirasse um novo ar. As janelas abertas deixavam o vento circular livremente e os girassóis do jardim, antes caídos, agora se erguiam em direção ao sol. Naquela noite, sentadas na varanda, Clara olhou para a filha e disse: Agora é com você. Essa terra precisa de novas mãos, de um novo olhar. Lívia demorou a responder, mas quando o fez, sua voz estava firme. Eu prometo cuidar dela, mãe, cuidar de tudo o que você construiu e honrar o seu nome, não o dele. Clara sorriu, emocionada. Então eu posso descansar em paz. O vento soprou entre as árvores, levando embora as últimas lembranças amargas. Pela primeira vez em muitos anos, a fazenda parecia em paz. O ciclo de dor havia se encerrado e em seu lugar nascia algo novo. A promessa silenciosa de um recomeço guiado pelo amor, pela coragem e pela sabedoria de quem aprendeu que até os corações mais feridos podem florescer outra vez. Os anos passaram com a delicadeza de um amanhecer. A fazenda, antes cenário de dor e segredos, tornara-se um refúgio de esperança. Clara havia transformado o antigo casarão em um centro de apoio para mulheres do campo, um espaço de aprendizado, partilha e reconstrução. Lá ensinava sobre administração, produção artesanal e, sobretudo, sobre dignidade. Uma mulher que entende o próprio valor nunca volta a ser sombra de ninguém, costumava dizer. Lívia cresceu ao lado dela, aprendendo mais do que livros jamais ensinariam. Tinha herdado da mãe adotiva a serenidade e a força. Era prática, mas sonhadora, firme, mas compassiva. Juntas reconstruíram não apenas as paredes da fazenda, mas também as pontes que ligavam o passado ao futuro. O nome Fazenda Santa Aurora começou a ecoar em toda a região, símbolo de renascimento e coragem. Certa manhã de outono, quando as folhas começavam a cobrir o pátio de tons dourados, uma visita inesperada quebrou a rotina tranquila. Uma mulher idosa, apoiada em uma bengala, aproximou-se lentamente pelo caminho de terra. Usava um lenço florido e trazia nos olhos uma mistura de melancolia e urgência. Clara a recebeu na varanda, oferecendo-lhe uma cadeira e um copo d'água. Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la? A mulher respirou fundo antes de responder. Meu nome é Olívia. Fui amiga de Elisa, sua mãe, não é? Disse, olhando para Lívia, que observava à distância. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso antigo. Clara trocou um olhar rápido com a filha e ambas se aproximaram. Elisa? Perguntou Clara, quase num sussurro. Ela ainda estava viva quando nos separamos. Nunca mais soube dela. A idosa assentiu, emocionada. Eu sei. Ela viveu os últimos anos numa vila simples, perto de São Bento. Sofreu muito, mas nunca esqueceu vocês. Antes de morrer, me pediu que entregasse algo. De dentro da bolsa gasta, Olívia retirou um pequeno embrulho amarelado pelo tempo. Dentro havia um diário e uma fotografia antiga, onde Elisa aparecia sorrindo, segurando um bebê nos braços. Clara levou a mão à boca, sentindo o coração acelerar. Lívia, ao ver a imagem, percebeu que aquele bebê era ela.
Ela escreveu para você, Clara, disse a idosa com a voz embargada. Mas ficou doente antes de conseguir enviar. Quando encontrei o diário, já era tarde. Demorei anos para ter coragem de vir aqui. Clara abriu o diário com mãos trêmulas. As primeiras páginas estavam manchadas, talvez por lágrimas antigas. A caligrafia era suave, delicada, e começava assim: Clara, se um dia essas palavras chegarem a você, saiba que nunca houve um dia em que eu não pensasse na sua bondade. Eu destruí o que tínhamos, mas foi o seu amor que salvou a minha filha. Eu parti porque não suportava olhar nos seus olhos e ver o que tirei de você. Eu não mereci o perdão, mas mesmo de longe, rezei para que um dia você fosse feliz, com ou sem mim. As linhas seguintes narravam fragmentos da vida de Elisa: a luta para sobreviver, a culpa, o arrependimento. Ela falava de uma fé silenciosa, de uma esperança que insistia em permanecer, mesmo quando tudo parecia perdido. Dizem que o tempo cura, mas não é verdade. O que cura é o amor que o tempo deixa crescer dentro da gente. Se eu pudesse voltar, te diria que você foi a mulher mais forte que já conheci e que minha filha teve sorte em ser criada por você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto lia. Cada palavra era uma ferida e um consolo ao mesmo tempo. Lívia se aproximou, ajoelhando-se ao seu lado. Ela te amava, mãe. Dá para sentir em cada linha. Clara assentiu, sem conseguir responder. A idosa continuou. Elisa me fez prometer que, se encontrasse vocês, diria que ela partiu em paz, que perdoou a si mesma só quando soube que a filha estava viva e bem. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Era o silêncio de quem compreende algo que as palavras não alcançam. Clara fechou o diário, encostando-o sobre o peito. Ela sempre teve um coração bom, murmurou. Só se perdeu no caminho. Olívia sorriu com ternura. Todos nos perdemos de vez em quando, mas vocês se reencontraram, e isso já é milagre suficiente. Lívia levou a mulher até o portão e prometeu visitá-la em breve. Quando voltou, encontrou Clara sentada na varanda, o diário aberto sobre o colo. O pôr do sol tingia o céu de um vermelho suave e o som dos grilos começava a preencher o ar. Você está bem? Perguntou a jovem. Clara sorriu de leve. Estou. Acho que pela primeira vez estou de verdade. Ela olhou para o horizonte, os olhos marejados, mas serenos. Sabe, Lívia, o perdão é como plantar uma árvore. A gente enterra a dor, mas o que nasce depois é sombra e abrigo. Lívia se aproximou e a abraçou por trás, encostando o queixo em seu ombro. Então, o que nasceu aqui é um bosque inteiro, disse sorrindo. Clara riu, emocionada, e apertou a mão da filha. O vento soprou leve, virando as páginas do diário como se o próprio tempo quisesse ler. Uma folha caiu e pousou aos pés de Clara. Nela, uma última frase escrita por Elisa. Se algum dia o amor florescer de novo nessa fazenda, saberei que fui perdoada. Clara fechou os olhos, respirou fundo e deixou que a brisa levasse suas lágrimas. O passado, enfim, havia encontrado repouso. E sob aquele céu avermelhado, mãe e filha compreenderam que algumas histórias não terminam com dor, mas com paz. O sol da tarde banhava a fazenda com um tom dourado suave. Clara estava sentada na varanda, o diário de Elisa aberto sobre o colo. Cada página parecia pulsar com a vida da mulher que, embora ausente, jamais deixara de existir em pequenos gestos, em lembranças silenciosas e em cartas que carregavam seu coração. Ela leu cada linha devagar, absorvendo não apenas as palavras, mas a essência de uma alma que aprendeu, tarde demais, que amar também é responsabilidade. Elisa, em suas anotações, contava sobre os dias em que pensava em Clara e na filha que a mulher criara com tanto carinho. Escrevia sobre noites de insônia, sentindo a distância, o peso da culpa e a saudade que dilacerava o peito. Mas, acima de tudo,
expressava uma gratidão profunda, aquela que nasce quando se reconhece que outra pessoa carregou com coragem o que você não pôde suportar. Se eu tivesse uma segunda chance, lia Clara em voz baixa, sentindo cada palavra vibrar, escolheria ter sido como você, forte, justa e amorosa. Nunca tive a chance de fazê-lo, mas vejo em Lívia a vida que sonhei para ela, e de certa forma você me deu redenção. As lágrimas desciam lentamente pelo rosto de Clara, não de tristeza, mas de reconhecimento. Havia ali algo maior do que a traição, maior do que a dor. Havia a prova viva de que o amor, mesmo nascido das circunstâncias mais difíceis, pode ser poderoso o bastante para transformar vidas. Clara fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir a paz que há muito parecia distante. Lívia caminhava pelo campo, sorrindo para os funcionários, enquanto supervisionava as plantações. Observava a maneira como ela se relacionava com cada pessoa, com respeito, gentileza e firmeza. Clara notou que a filha havia assimilado tudo aquilo que ela tentara ensinar, mas com uma suavidade própria, sem a rigidez que às vezes ela própria sentira necessária para sobreviver. Havia no gesto de Lívia a certeza de que a fazenda não era apenas terra, mas lar e legado. O vento soprava entre as árvores, carregando o cheiro da terra molhada e das flores recém-cultivadas. Clara respirou fundo, sentindo o coração leve. Por um momento, deixou que o silêncio falasse por ela, preenchendo o espaço com uma sensação de conclusão. Tudo o que havia sofrido, tudo o que havia perdido, agora se tornava aprendizado e força. A traição que a marcara outrora já não era mais o eixo de sua história. O que importava era a capacidade de amar acima da dor. Ela se levantou e caminhou até o galpão, onde Lívia estava ajudando a coordenar a colheita. A filha ergueu os olhos e sorriu, acenando com naturalidade. Clara sorriu de volta, sem precisar de palavras. O gesto era suficiente. Uma conexão silenciosa, mas profunda, que carregava todos os anos de luta, perdão e amor incondicional. Na mesa da varanda ainda repousava o diário de Elisa. Clara abriu a última página e encontrou uma mensagem final, escrita com cuidado e ternura. O amor é maior que os erros. O perdão é a forma mais rara e mais poderosa de amar. Que minha filha saiba, através de Clara, que ser forte não é apenas sobreviver, mas escolher amar mesmo quando o coração está ferido. Clara guardou o diário no peito, sentindo o peso e a leveza das palavras simultaneamente. A tarde avançava e a luz do sol começava a suavizar, refletindo-se nas folhas e nos rostos das pessoas que trabalhavam com dedicação. Ela percebeu que tudo o que tivera de suportar, todas as noites de solidão, todas as dúvidas, culminavam naquele instante. Paz. Mais tarde, quando o céu se tingiu de laranja e rosa, Lívia, agora adulta, sentou-se à escrivaninha e começou a escrever. Em suas linhas, refletia tudo o que aprendera sobre amor, perdão e resiliência. As palavras fluíram naturalmente, como se cada letra tivesse sido ensinada não apenas por sua mãe, mas pela própria experiência da vida. Tudo o que sou e tudo o que serei, devo à mulher que me ensinou que o perdão não é fraqueza, mas a forma mais rara e poderosa de amor. Por ela, aprendi que o passado não nos define e que amar acima da dor é talvez o maior legado que alguém pode nos deixar. Clara, lendo as palavras que Lívia deixara, sentiu uma onda de emoção intensa. Sorriu sozinha, olhando para o horizonte da fazenda, sabendo que cada desafio, cada perda, cada lágrima e cada gesto de coragem haviam finalmente encontrado seu lugar. O vento soprava leve, a terra exalava o perfume das flores e do campo. No silêncio daquela tarde, Clara entendeu que sua história não terminava na dor, mas no amor que cultivou, ensinou e compartilhou. A fazenda,
a filha, a vida. Tudo pulsava em harmonia. E assim, enquanto o sol se punha iluminando o vale com tons cálidos, mãe e filha permaneceram ali, lado a lado, conscientes de que o perdão, o amor e a força que carregavam seriam para sempre o legado mais precioso daquela terra.